José Aldo Lira. Você é a favor da privatização da Petrobras? Bom, é uma questão delicada. Eu acho que assim, é uma opinião muito particular, tá certo? Mas eu acho que, tirando todo o viés político e qualquer coisa nesse sentido, eu entendo que a empresa ela pode se tornar muito mais eficiente se isso acontecer. Muito mais competitiva se isso acontecer. Tá? Só que existem vários fatores, não é uma resposta de sim ou não, ao meu ver. Por quê? Porque existe o método de como vai funcionar essa privatização, tá? Quanto que vai ser, quem que o governo ele vai fazer uma privatização via capitalização, via leilão, como que vai funcionar, tá? Então acho que são muitas incógnitas para chegar a uma resposta, mas em linhas gerais me parece que com uma privatização a gente poderia ter um aumento de eficiência da Petrobras. Um outro ponto que eu tenho um pouco de ressalva é a utilização da empresa como máquina para fazer política pública, tá? A gente já viu isso acontecer várias vezes, a gente já viu isso acontecer na Eletrobras, que é outra estatal, tá? A gente já viu muita roubalheira lá dentro da Petrobras também. Isso acaba por lesar grande parte dos acionistas, e eu acho que tudo isso se blindaria com a privatização, mas tudo depende dos moldes que fosse acontecer, tá, José Aldo? Respondendo a sua questão. Comprar PEC 3 com Lula vindo aí é complicado, Luigi, e eu acho que essa é a questão que mais me perguntaram, tá? Primeiro, me mandaram 3 perguntas, tá, no Instagram, bem frequentes. A primeira é, João, você não acha que o cenário é semelhante a 2015? Tá, para Petrobras, primeiro. Eu vou colocar aqui, vocês estão vendo a Petrobras, tá? Aqui é o site do Status Invest, para quem não conhece, recomendo bastante, dê uma olhada lá. Peguei a Petrobras, e aí eu queria fazer uma questão aqui, tá? Quando a gente pega, me mandaram a questão, João, você não acha que é semelhante a 2015? Não, eu não acho que seja semelhante a 2015. Por quê? Por um simples fato. A dívida da Petrobras em 2015 me parecia impagável. Era uma dívida muito alta, tá? Como vocês podem ver aqui. Esse é o indicador de dívida líquida sobre patrimônio líquido. Eu gosto bastante dele para medir a alavancagem da empresa. E como vocês podem ver, em 2015 a dívida estava muito alta. Quando a gente pega, por exemplo, dívida líquida sobre EBITDA, a gente está falando de uma dívida líquida sobre EBITDA de 32 vezes e 15 vezes em 2014 e 2015. Então a empresa ela não estava bem financeiramente, tá? Tudo que aconteceu destruiu a empresa. E por conta disso, a gente tem um cenário totalmente diferente do que a gente vê hoje. Hoje em dia a dívida está totalmente controlada e sem dívida as empresas não quebram, tá? Então a gente tinha naquele período aumento da taxa de juros, endividamento muito alto, entre outros pontos. Hoje a dívida da companhia está totalmente controlada e é muito saudável ela ter uma dívida, tá? Porque acaba por ter benefício fiscal, custo de dívida é mais barato do que ela tem, etc. Então eu acho que é diferente do que 2015 e os múltiplos estão muito atrativos, como vocês podem ver, tá? 2015 ela dava prejuízo, ela tinha uma dívida e dava prejuízo, tá? Não é o que a gente vê hoje. Então, acho que é uma empresa que está muito diferente em 2015, quando a gente pega o dividend yield, 37%, né? O consenso de mercado, até quero abrir o consenso aqui para vocês verem, a gente está estimando aí uma queda no dividend yield por conta da queda no preço, tá? Seria normal a gente esperar uma queda no preço do Brent, mas esse dividend yield deve se manter acima de 20%, tá bem? Então, a segunda questão que me mandaram foi o seguinte: quanto tempo é o payback em um investimento de Petrobras? Bom, tudo depende do preço do Brent, mas, como eu disse, o Brent se mantendo nos preços atuais e até apresentando uma certa queda, porque o preço do Brent está bem elevado, tá? A gente teria um payback aí de 2 anos e meio, 2 anos e 6 meses, para a Petrobras retornar todos os seus investimentos. Interessante no mínimo, tá? Snide colocou, mesmo o Lula entrando, não seria tão fácil mexer na política de preço, principalmente pelas alterações de estatuto. O que você acha? Eu acho que assim...
É uma boa pergunta, tá? Como eu falei para vocês, a terceira pergunta e mais mandada no meu Instagram foi: João, e se o Lula ganhar? Eu gosto de fazer um paralelo, tá? O que quebrou a Petrobras foi, assim, para quebrar uma empresa igual a Petrobras não é um fator. Nunca é um fator isolado. São vários fatores que vão se somando e no final estoura. Então, foi escândalo de corrupção, tá? Foram investimentos mal feitos, tá? Sem um retorno mínimo adequado, sem fazer estudo de viabilidade. Foram aquisições muito mal realizadas. Teve uma queda naquele período também, o ciclo de commodities virou. Então a gente tem vários pontos que pressionaram a companhia naquele momento, tá? O que eu entendo hoje? Eu entendo, ou pelo menos é o que me parece, é que existe uma certa blindagem dentro da Petrobras quanto a isso, quanto mudar a política de preços de uma hora para outra. Foram feitas algumas alterações de estatuto, mas é um ponto de atenção. Assim, é uma estatal, tá? Querendo ou não, é uma estatal. Se o presidente quiser, ele vai mudar a política de preço da empresa. E ele vai mudar o que for preciso lá dentro para fazer isso. Então, tem esse ponto. Um outro ponto é que, beleza, então a gente muda a questão da política de paridade dos preços, tem que entender quanto que isso vai mudar, quanto que isso vai impactar e quanto que isso impacta na geração de caixa da empresa, tá? Primeiro ponto. O segundo ponto me parece mais difícil a gente ter algum tipo de escândalo de corrupção na Petrobras hoje do que a gente tinha 7, 8 anos atrás, 10 anos atrás. Por quê? Gato escaldado tem medo de água fria, né? Eu fiz uma vez, gravei um vídeo e fiz uma metáfora que era o seguinte: pô, se minha esposa me trai, eu vou ficar com um certo pé atrás, né? Se a gente voltar, etc. Acho que é a mesma coisa. A gente já viu corrupção lá dentro. A gente vai ficar com o pé atrás, a gente vai cuidar muito mais disso. Vai ser olhado, tá? Então, eu acho que assim, a gente pode ter sim uma mudança na política, tem que entender qual vai ser a intensidade dessa mudança. E aí tem outros pontos, por exemplo, investimentos mal feitos, compra de plataformas em Pasadena, entre outros pontos. Então, assim, tem vários pontos que tem que ser analisados e tudo colocar no preço, mas no âmbito geral, não me parece que a gente vai voltar em cenário de 2015, tá? Deixa eu ver se tem outras questões. Para estatal não existe margem de segurança. Se o Lula ganhar, o patrimônio do investidor na Petrobras vai derreter nos próximos 4 anos. Bom, é um ponto, tá, Thiago? Eu acho que assim, sempre que a gente está trabalhando com ações, a gente não trabalha com um cenário certo. Porque não tem como saber. Sim. Por que existe o risco? O risco existe porque existem mais cenários possíveis de acontecer do que os que vão acontecer, né? E por conta disso, a gente tem uma distribuição de probabilidades lá. E a gente tem um cenário probabilístico, não determinístico, né? Eu acho que assim, tudo tem um preço, até estatais, tá? É mais ou menos a minha visão. Como eu mencionei antes, eu acho que não tem problema nenhum você não se tornar sócio estatal, mas eu gosto bastante da frase do Thiago, que ele fala que estatal só de graça, chegou um momento que elas estavam de graça.